Deixa eu precisar de um carregador externo. Gente, fazia tempo que eu não vim aqui ler o livro, Um Curso em Milagres. Galera que tiver aí, eu vou começar a ler aqui. Nós paramos no capítulo 4 a última vez. As ilusões do ego. Rapidinho, tá? Capítulo 4, as ilusões do ego. A Bíblia diz que deves ir com o irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção ao irmão não pode te retardar, só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fadigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser no sentido correto é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-lo e estás assim te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. A jornada, a cruz, deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livres para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida, de fato, ela meramente reencena a separação a perder do poder. As tentativas fúteis que o ego faz para reparar e finalmente a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares a velhas cruzes ásperas. A única mensagem de crucificação. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quantas escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. Fica à vontade. Ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado. E a menos que compartilhe suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamentos assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação.
Ele sempre a percebe como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão só é possível. Pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O ser e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não está em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego, à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Minha lição era como a tua, e porque aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças. Agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes fazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e conduzirei de volta a Deus. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado, que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste. Mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nela. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem. Tu podes devido à natureza da tua. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo, mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso. E tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. O teu valor não está estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tu os fizeres, será
Eu tava tão distraída aqui que eu nem vi que minha bateria acabou, gente. Vamos voltar aqui. Nós estamos lendo o livro Curso de Milagres. Curso em Milagres é esse livro aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Nós estamos lendo esse livro aqui, ó. Um Curso em Milagres. Estamos no capítulo Ilusões do Ego. Paramos no número 7 já. As ilusões do ego, introdução, ensinamento certo e aprendizado certo. Estamos no número 7 aqui. Vou marcar aqui. Tá mudo? Tá mudo, Ariadne? Estão me ouvindo, gente? Oxi. Estão me ouvindo? 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 Então tá com som, né? Então tá. Seguimos. A Nath Rodrigues falou, correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. Esquenta, esfria, aperta, aí, daí afrouxa, sossegue, depois inquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria, ainda mais alegre, ainda mais no meio da tristeza. A Thaisa Lobo. Quanto maior o ego, maior é a insegurança dessa pessoa. As pessoas que são bem resolvidas são humildes, não precisam provar nada para ninguém. A pessoa tem seu brilho especial. Já se aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Nós só despejamos do que estamos cheios. Maria eu não sei falar esse nome não, gente. Os elogios fortalecem o nosso ego, porém enfraquecem a nossa mente. É o ego que lhe dá feridas e te machuca. É o ego que faz você violento, com raiva, ciúmes, competitivo. É o ego que é continuamente o sentido miserável da vida. Então tá, né? É sobre isso. Vou chamar meu povo para ajudar. Oi, irmã. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Passamos por uma provação hoje, com uma situação na igreja, mas nós estamos bem. Nós estamos de luto, mas estamos bem ao mesmo tempo. Oh, meu Deus, vai dar tudo certo. Graças a Deus. Deus sabe de tudo. E aí, irmã, Sim, você viu que a gente estava aqui falando do ego? as ilusões do ego, né? Eu vim acompanhando ela. Aí no contexto do curso, né, que vai falar o significado a partir da mente do Filho de Deus, né, que se vê separada. É uma identidade autogerada sem fundamento na realidade, né?
É o início do ego, é a crença segundo o qual o Filho de Deus encontra-se separado da fonte. Quem que é a fonte? Jesus. E quem que nos leva a Jesus? É o Espírito Santo que habita em nós. Ele é o maior professor que pode nos ensinar. Não é o professor externo, mas sim o professor interno. E esse professor interno é o Espírito Santo que fala em nós. E muitas vezes o ego e o Espírito Santo, eles são bem diferentes e eles nunca vão se bater. Por isso, a gente tem que ver o que está gritando dentro de nós. É o ego que está falando mais? Ou é o Espírito Santo que vem falando em todo o curso? Desde lá de cima, né? Desde o primeiro capítulo, né? A gente veio falando desse Espírito Santo que habita em nós, o Espírito é consolador, é o Espírito que nos encaminha, é o Espírito que traz luz, é o Espírito que nos ensina a amar, né? É estar diante de Deus sem julgamento nenhum, né? Então, o ego faz isso conosco. Saímos dessa realidade para viver uma mentira, né? Que não é uma verdade. Então, o ego vai criando isso dentro de nós, né? Essa mentalidade errada, que se opõe à mentalidade certa, né? Que advém de uma postura em consonância com as orientações transmitidas pelo Espírito Santo, né? O ego, ele é um sistema completo em si mesmo. Ele envolve uma série de premissas sobre as quais se fundamenta e se sustenta, né? O curso em milagres, tanto o ego quanto o Espírito Santo, não são perfeitamente lógicos, consistentes em si mesmos, sendo perfeitamente consistentes, né? Também são mutuamente exclusivos, ou seja, um não existe na presença do outro, como o curso explica, né? Interessante notar o caráter extremamente mutável dessa entidade chamada ego, considerando que não foi criado pelo inalterável, como coloca o livro aí, naturalmente o ego sofre constante interferências e mutações, né? Cada um faz para si o ego, ou o ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que se percebe. O que é? Igualmente variável. A sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. E é importante reconhecer que essa alteração pode ocorrer, e de fato ocorre, tão prontamente quanto a interação tem lugar na mente quando envolve proximidade física. Pensar sobre o outro, ego, é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quanto a interação física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é uma só realidade e não um fato. Então, todas as vezes que a gente entender o que é o ego, que o livro vai falar, porque se a gente for muito além disso, daquilo que Freud fala, que eu posso falar mais para frente, a gente vai ver que o ego, né, traz o id, o ego e o superego, né? Um vai falando para o outro. O superego vai controlando o ego, né? Muitas vezes a gente tem um pensamento errado de tudo aquilo que nós fazemos, ou daquilo que nós trazemos em nossa mente. Porém, o que fala mais alto? É o ego ou o Espírito Santo que está dentro de nós, que é o maior professor para nos ensinar. Nós temos os professores da faculdade que nos ensinam, mas também nós temos muito a aprender. E o aprender exige muito de nós ouvirmos aquele que tem conhecimento para nos dar. E isso é a palavra de Deus. É aonde a gente vai manter o foco e vivenciar essa graça. Se a gente fala do perdão, mas a gente não vive o perdão, de nada adianta. Por quê? Porque o ego ainda é fora de si. Porque ele não vê uma verdade em cima disso. Você entendeu? Porém, nós somos julgadores, né? Condenamos as pessoas pelos seus próprios atos. Porém, não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós condenarmos. Todos nós estamos sujeitos a errar. Cada um com suas probabilidades, maiores ou menores. Isso não difere de mim, de você, do padre, do pastor, independente do que for. Você entendeu? Nós estamos sujeitos a errar, mas também estamos sujeitos a aprender com o outro, quando o outro sabe me ensinar com aquilo que Deus
nos chamou a ser, que é amor. É amor. É mostrar o caminho para aquele que está se perdendo, mas não ajudar ele a afundar o barco. Você entendeu? Por quê? Porque ele já está afundado. Eu só serei mais um para jogar pedra para que ele afunde cada vez mais. Mas aonde está, mais uma vez, cadê o Espírito Santo? Que a gente clama todos os dias, que a gente estuda no livro Cursos em Milagre. Quando eu falei assim, nossa, eu preciso estudar mais, a Mayara me fez poder estudar mais, buscar e buscar e buscar e buscar para entender o que o livro quer dizer, né? Desde o primeiro capítulo até no capítulo 4 agora, que a gente vai ver que no capítulo 4 tem lá no 8 também, tem coisas no 7 também, porque é um complemento disso. Que a gente vai falar depois do amor sem conflito, que vai chegar nesse capítulo 4, um pouquinho mais para baixo. Você entendeu? Aí a gente vai começar a entender desde lá de cima do primeiro capítulo os milagres. Você entendeu? Tudo aquilo que nós vivenciamos. Dos 52 itens que tinha lá no primeiro, lindo, maravilhoso, que fala da criação, fala desse milagre que nós vivenciamos todos os dias, porque nós somos um milagre. Nós somos a esperança de um mundo novo, em meio a tantos conflitos, a tantas situações que nós estamos vivenciando hoje. Nós olhamos para a nossa realidade, aonde ninguém pode mais dar a sua opinião, porque é julgada, é condenada, ninguém pode falar. E se a gente fala de Deus, é massacrado, é torturado. Então hoje está difícil falar, mas porém é preciso dizer a verdade, e a verdade é Cristo. Ele é a verdade, caminho e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem vem a mim, vai junto com o Pai. Então, porém, o que nós queremos? Cabe a nós entendermos aquilo que o livro fala para nós. Porém, se não haver uma mudança, por nós mesmos e não o Espírito Santo. Amém, irmã. Obrigada, viu? Quando precisar, pode chamar. Então, depois eu vou explicar pra galera que eu fiz um Instagram. A gente tá 20 dias do DVD, então tá apertado aqui, mas eu vou precisar dessa intercessão aí, da intercessão de todo mundo, né? Continuar lendo o livro, porque esse livro me traz muita coisa boa, traz para todo mundo, né? E aí eu fiz um Instagramzinho, Leituras da Mayara, depois eu vou passar a senha para algumas pessoas específicas. E aí, para ir entrando e a gente acompanhando junto. Aí no dia que eu não entrar, mesmo assim, segue, entendeu? Sim, será o maior prazer para mim. Então tá, conto com você. Pode contar, você sabe disso. Obrigada, viu, irmã? Obrigada, viu? Deus te abençoe aí, te alivie, viu? Amém, amém. Beijo. Nós todos. Um beijo. Beijo. Tchau. Ei, Ariadne, tu já tá aí, né? Pois vocês seguem aí, gente. Vou até fixar que é Leituras da Mayara. Porque aí não para a leitura, eu vou dar a senha do Instagram para algumas pessoas, aí a gente marca um horário e vai dar certo. Vou chamar aqui minhas parças. Ariadne. Hello! E aí? Tudo bem? A gente já estava com saudade de você, hein? Eu também. E aí, você leu? Li, eu larguei. Ó, eu tava comemorando meu aniversário lá na piscina e subi pra vir aqui fazer. Aniversário! Foi dia 20, na verdade, mas eu tô fazendo Ariadne Festa e Folia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E Eu tava com 32, agora eu tô com 31. Como assim, Ariadne?
É porque eu volto assim no tempo, entendeu? Cada aniversário que eu faço, eu vou ficando mais jovem. É pra poder, o tempo retroage, assim, ó, vai ficando mais jovem cada vez. Eu li, mas agora aqui, ó, pro povo, pra gente a explicar ao povo. Mas eu só quero entender se tava na introdução ou no ensinamento certo e aprendizado certo, porque eu li tudo aqui, enquanto você tava falando. Introdução, estava na introdução, Ah, eu li introdução e fui até ensinamento certo e aprendizado certo do número 7. tá. Eu vou fazer umas observações que eu achei importantes aqui. Da primeira parte, ele fala assim, que eu acho que já deu pra gente entender, né? Que ele fala que quando você é egocêntrico, você é desespiritualizado. É literalmente que quando você quer fazer só as suas vontades e você não abre mão das suas vontades carnais, você tá perdendo a sua conexão com o Espírito Santo. E aí, ele emenda ali depois falando da jornada da cruz, como a gente já falou várias vezes, né, que a gente tem que buscar ser semelhante a Jesus. Então, todas as nossas experiências de vida são pra gente ficar parecido com Jesus. E aí, toda vez que a gente se crucifica, é quando a gente passa por situações. Aí ele fala até aqui, ó, que você... cadê? Ele fala aqui, ó, se reencena. Ele tá querendo dizer o seguinte, que se você passa por alguma... seja dor, seja felicidade, um momento de transformação e você não tem o verdadeiro aprendizado, aquela situação vai se repetir na sua vida até que você aprenda. É igual aquele... Eu dei o exemplo aqui vivo falando do videogame. Que se a gente tá jogando videogame e não passa de fase, quando você chega no chefão e vem o desafio final, daqui a pouco você vai viver uma mesma situação similar, com outras pessoas, só vão mudar os personagens, porque você precisa aprender aquela lição para você conseguir ir para a próxima etapa de vida. E aí, uma coisa importante também que ele fala ali, é que a devoção ao irmão não pode te retardar. É que muitas vezes a gente confunde amar alguém com se prender, no sentido de deixar atrasar a sua vida. E ele fala que a verdadeira devoção, a verdadeira forma de demonstrar amor pelo próximo, é você inspirar o outro a ser melhor. Ao invés de você parar no tempo, esperar o seu próximo te acompanhar, você deve correr e fazer com que se inspire os outros a correrem também. Você demonstra amor quando você literalmente faz com que o outro também queira caminhar. E não quando você fica fazendo ele querer ficar parado e você vai ficar acompanhando ele, porque isso não é amor. O verdadeiro amor inspira as pessoas a quererem ser melhor. Igual você está fazendo aí nas lives, né? Quando você está compartilhando com a gente, você está inspirando as pessoas a serem melhores. E aí, uma outra parte aqui importante, se eu estiver falando rápido, me avisa, hein? Ele fala assim, que você pode falar a partir do espírito ou do ego, e é uma escolha. E eu quero ensinar uma coisa muito importante que eu aprendi e que mudou muito minha vida. Que às vezes a gente fala assim, tá, como é que eu sei que eu tô conectada com o Espírito Santo e como é que eu sei que é uma coisa da minha vontade? É literalmente a gente ser intencional no nosso pensamento. Toda vez que você for tomar uma decisão ou for falar algo, internamente você tem que fazer uma comunicação interna falando assim, Senhor, eu quero ser usada para falar. Eu quero ouvir a voz do Espírito. E automaticamente as palavras começam a sair da nossa boca e inclusive a gente consegue entender até os livros mais complexos como esse. Então você consegue escolher, é como se fosse literalmente um botão dentro de nós. Ah, se eu não paro para pensar e refletir se eu estou conectada com o Espírito, eu vou falar tudo de forma carnal. Se não, eu vou falar de forma espiritual. E você consegue ativar e desativar esse comando dentro de você, porque você tem ordem dentro de você. E aí, tá bonita, tá bonita. E aí, a outra parte... tá linda. E aí, depois desse último ensinamento que você falou que leu o comecinho, e aí a parte de observação final aí que eu vou deixar, é que ele fala assim, que um bom professor, ele esclarece as suas ideias e fortalece por ensiná-las. Ou seja, o professor ele está sempre disposto a aprender, mas ele também está disposto a ensinar. Ele não fica preocupado em compartilhar o conhecimento. Ele não fica preocupado em compartilhar o conhecimento. E aí, depois disso, você não se preocupa se você vai ensinar demais para que as outras pessoas não compitam com você. Por exemplo, tem gente que não gosta de ensinar as coisas para os outros porque eles ficam com medo da outra pessoa ser melhor do que ele. E aqui literalmente está querendo dizer assim, compartilhe, que quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Quanto mais você compartilhar e você fizer as coisas, ao invés de querer se prender e ficar querendo ser competitivo, ao invés de você
ter conflito, você vai multiplicar aquilo que você já tem. E aí, Deus vai fazer com que abram as portas para você, porque você está compartilhando aquilo que você tem. Que são as nossas fases. Que vem a do transbordo, que é o aprendizado. Eu sempre falo que a gente tem fases de evolução. É o aprendizado, a semeadura, depois você tem a colheita, e aí depois você tem o transbordo, que é quando você já fez todo esse processo e você está pronto para poder abençoar outras vidas. E aí quanto mais você faz pelo outro, mais as portas se abrem para você. E é isso. Lendo aí até onde você leu aí, resumidamente, ele está querendo dizer isso. E se você se abrir para correção, você vai conseguir implementar o caráter de Cristo em você a cada dia, mesmo com as experiências mais bobas da sua vida. Amém. Aliás, você é demais. Tá linda, Make? Ele não puxou. Ah, tá longe. Eu tô quase combinando de ir pro que você vai fazer em Goiás. Mas eu não tenho mais um em Brasília, parece? Mas é em dezembro. 2 de dezembro. Era 24 de novembro, mudou para 2 de dezembro. Mas você vai ter um que vai ter com Hungria. Que Hungria vai estar no Goiás. E aí o cunhado dele, eu advogo para ele. Aí eu tô combinando de ir com ele nesse daí do Goiás. Combinado. Ó, eu fiz aí o Instagram da Leituras da Maiara, depois eu vou passar as Leituras da Maiara. Eu Tá. vou passar a senha, mas eu vou fazer um grupinho pra gente conversar como é que vai funcionar. Tá bom. Pode passar. Nós vamos entrar por esse Instagram agora. Tá bom. Pode passar, pode confiar no sigilo que a vida jurídica já tá validada. Beijo, Arade. Te amo. Beijo, bom show. Obrigada, Beijo. meu amor. Beijo. Muito bom. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem que eu vou chamar? Liguei. Oi, Olá. tudo bom? Quem é você? Eu sou a Lídia. Deixa eu ajeitar aqui o filtro, peraí. Mulher, calma aí que só tem filtro feio. Tudo bom? Eu sou a Lídia aqui de Fortaleza. Não tô ouvindo nada. Peraí, deixa eu só ir aqui pro lugar mais silencioso. Peraí. Mulher, eu tava no ônibus no tempo de perder o ponto ouvindo você, tu acredita? Você acredita? Pois é, mas deixa eu dizer uma coisa, as suas lives são muito boas, me sinto muito edificada, porque você fala coisas, você tá lendo esse livro, né? E esse livro ele é muito bom e eu nunca tive assim, tipo, vontade de ler livro mesmo, entendeu? E aí, depois que você falou, e aí eu continuei acompanhando, eu não consigo acompanhar muito de manhã por conta das minhas aulas. Minha amiga. Oi! Não acredito, não. Você já me conhece? Sim, a gente é daqui de Fortaleza. Ah, deixa eu ser Fortaleza. E aí que eu senti uma vontade enorme de ler esse livro. Tô lendo no PDF, né? Mas tô lendo e tá sendo muito, muito, muito bom mesmo. Obrigada. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu fiz
Instagram, chama Leituras da Maiara. Depois eu quero fazer um grupinho com vocês para a gente poder conversar. Eu vou te adicionar. Tá? Tá Perfeito. Eu certo. quero que vocês continuem, mesmo que eu não, um dia você não puder entrar, e aí eu acompanho vocês, vai ser até bom continuar. Massa, Pode perfeito. deixar que a Vai. gente vai. Vamos. Pode passar que a gente vai. Então tá. Quem quer começar a falar aí? Dar seu testemunho. Esse capítulo 4 do ego tá bom, hein? Eu posso começar. Começa. Vou mutar É, meu microfone, quem não estiver falando, muta também, por favor. Obrigada. eu achei que esse falou muito sobre identidade, pelo menos isso pegou muito pra mim. Qual é a identidade que a gente está deixando ser nutrida no nosso coração, né? Se é a identidade de Deus, se é o Espírito Santo ou se é o ego. E o livro fala que nós não nascemos com o ego, que o ego não vem de Deus. Se o ego não vem de Deus, ou seja, nós não nascemos com ele. Nós adquirimos o ego ao decorrer da nossa vida, com as circunstâncias e as nossas atitudes, mas nós não nascemos com ele. Porém, nós nascemos com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é a nossa real origem, né? E aí eu acredito que é muito isso que a gente tem que buscar. A nossa origem, o que tem no coração de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, automaticamente a nossa vida vai se enchendo de amor, as nossas decisões começam a ser certas e proativas, produtivas, porque nós somos direcionados realmente, né, para aquilo que é certo, bom, perfeito e agradável. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é a vontade do Espírito Santo, e é isso que é passado pra gente, porque o Espírito Santo, ele é um intermediador, ele é o mediador entre nós e Deus, né? E eu acredito que quando tudo isso acontece, o nosso coração é cheio de amor, é quando acontece pra mim a coisa mais linda que nós podemos passar. É o amor de Deus, quando nós somos cheios do amor de Deus e nós podemos transbordar isso para as outras pessoas. Né? O Espírito Santo começa a mudar tanto o nosso coração, o nosso entendimento, que todo mundo que está ao nosso redor começa a ser atingido, bordando nas outras pessoas. E aí, o que vem de resto é consequência. Nós começamos a nos relacionar, ter amizades com as pessoas certas, e isso tudo vai... E esse globo nos aponta para o nosso propósito em Deus, né? Eu acredito que é bem isso que esse, pelo menos é o que eu entendi, né? Que esse 4... A Ariadne falou também que a nossa vida tem ordem. Eu gosto muito de falar sobre o Shalom de Deus, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Esse é o princípio do céu para a nossa vida. Então nós podemos declarar isso, declarar se eu estou dando ouvido ao ego ou ao Espírito Santo. Eu tenho um poder sobre isso. Eu achei isso muito legal também. Mas foi isso que eu entendi desse. Uma coisa que eu sempre falava, né? Você como estudou direitinho? Porque eu tô com você. Tá. Já pensou direitinho? Tá meio confuso, mas pode falar. Pronto, peraí. Vou entrar agora aqui no carro, aí eu falo. Pronto, deixa eu falar pra vocês. Uma coisa que eu sempre falava para as minhas lideradas, né, é que a gente então, minha mãe tá passada que eu estou na live com a Maiara, juro. Sim, uma coisa que eu sempre falava para as minhas lideradas é que o balde vazio. Então, às vezes a gente precisa. Ai, a internet travou. Voltou? Então, às vezes a gente precisa se encher. A gente precisa primeiro se encher dos aprendizados, se encher da palavra de Deus, para que a gente possa transbordar para as outras pessoas também, né? E aí era uma coisa que eu sempre falava para elas, que a palavra de Deus ela é fundamental para a nossa vida. Então, se a gente não se enche, se a gente não se enche até transbordar para as outras pessoas,
a gente não vai estar cumprindo o nosso propósito aqui na Terra, né? Então, eu acho que, tipo assim, a palavra de Deus acho que é algo que, tão divino que Deus criou, que a gente acha que, tipo assim, constrangido com tanta graça, com tanto cuidado, com tanto amor, sabe? Então, realmente a gente valorizar mais isso, valorizar mais o que Deus deixou pra gente. Aprendi isso, não? Deixou realmente do nosso coração. É isso. Oi, posso falar um pouquinho? Tá falhando um pouco o áudio. Então, durante esse tempo que Mayara ficou ausente, né? Eu fiz algumas anotações aqui do livro. E o que eu achei muito interessante é que desde o início, logo na introdução, ele fala sobre o amor fraterno, né? O amor entre os irmãos. Não necessariamente como um relacionamento, como um ato de, mas sim como um ato de se relacionar com outras pessoas. Eu achei muito interessante que ele fala assim, ó, a Bíblia diz que deves ir com o irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Né? Quando relaciona essa partezinha que ele cita aí com a passagem de Mateus 5,41, fala em não devolvermos na mesma moeda, né? Fala assim, ó, meu irmão ele pode me ofender, ele pode me xingar, mas eu não devo levar isso para o meu lado pessoal, né? Mas sim sobre aquilo que o Espírito Santo fala a respeito daquilo que eu sou. Não é uma ofensa que vai me definir, não é o que as pessoas dizem que vão definir aquilo que eu sou, não é o que as pessoas dizem que vai definir aquilo que eu penso. Então, assim, e logo mais abaixo ele fala sobre a mensagem da cruz, né? Que foi trazer a salvação ao seu povo e libertar o seu povo. E juntamente com isso também trouxe o kit completo, né? Além da salvação, nos trouxe amor, nos trouxe liberdade, nos trouxe proteção. Então, a mensagem da cruz ela é clara e ela é simples, né? Basta que nós entendamos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar todos os dias. Então, assim, esse capítulo sobre as ilusões do ego, ele é bem importante nesse sentido, de nós silenciarmos o nosso eu e deixar com que o Espírito Santo resplandeça sobre a nossa vida. Resumindo, mais ou menos isso que eu entendi. Gente, obrigada por tudo, obrigada meninas. Posso falar só algo rapidinho, Vera? Vou entrar lá. Posso falar só algo rapidinho? Quando ele falou sobre ego, né, tem um louvor que diz assim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu me confunda com a sua glória. Então, depois escutem que é muito forte, porque, tipo assim, às vezes, até o que eu já tinha dito na caixinha, que a gente quer ser maior que Deus, a gente quer mostrar a nossa grandeza, sendo que a gente tem que deixar o Espírito Santo falar pela gente, entendeu? A gente ser também para as pessoas do Espírito Santo, não a gente ser maior, mas realmente a grandeza de Deus, sabe? Então, por esse louvor, que ele é muito, muito, muito bom. Ô, Mayara. Oi, gente. Você já vai finalizar a live? Eu vou. Não, é porque eu acho que na live passada alguém falou para você sobre ler sobre Salmo 91. Sim. Eu posso ler um pouquinho? Só um pedacinho? Bem rapidinho. Ele fala assim, o título da minha Bíblia fala sobre a sombra do Altíssimo, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Pois ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortalidade que assombra ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda.
porque aos seus anjos ele dará ordem aos seus respeitos, para que guardem vocês em todos os seus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a áspide com os pés e esmagará o leãozinho e a serpente, porque Deus diz, porque a mim ele se apegou com amor e eu o livrarei. Eu o protegerei, porque ele reconhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Lindo, né? Amém. Lindo. Obrigada, viu? Minas, obrigada. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou entrar lá no Instagram do Leituras da Maiara. Eu criei Leituras da Maiara pra gente poder ler o livro a partir de amanhã lá, tá? Da Perfeito. galera, vou avisar no Twitter também. E aí eu vou entrar lá agora. Se você já quiser ir seguindo Tá agora e ótimo. tal. E a partir de amanhã a gente começa lá. Mas eu já vou entrar agora pra ver como é que Tá certo, já tá perfeito. funcionando. Tá ótimo. A Um gente já vai beijo. seguindo lá. Tá bom? Bom show, Beijo. viu? Beijo. Amém. Com Deus. Beijo. Hello. Nossa, o negócio tá em inglês, que legal. Oi, gente. Então, ó, a partir de agora, a leitura do livro Curso em Milagres vai ser aqui, tá? E eu vou fazer um grupinho, vou chamar aqui algumas das meninas que já estão acostumadas a entrar aqui, a galera que já está acostumado a ler junto comigo. E vão continuar, mesmo que eu não venha, até porque agora, até o dia do DVD, eu vou estar bem focado no DVD, mas aí eu vou acompanhando também. E a gente vai salvando as lives e depois, quem quiser pode ir vendo. Combinado? Acho que vai dar certo. Então tá bom. Um beijo. Fica com Deus. E amanhã tem live aqui. Com Deus, gente.